Jonas 3, verso 1. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Verso 6 diz que chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Versículo de número 10 diz também: tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Não terei eu compaixão? Fechamos os nossos olhos, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Vamos orar nesse momento. Senhor, queremos te agradecer pelo grande privilégio que temos de estar reunidos nesta manhã, pela disposição de cada um dos irmãos de saírem de suas casas e virem para este lugar. Nós queremos mais uma vez pedir, estamos começando uma nova semana, a última desse mês de março, estaremos começando abril, e queremos pedir a tua direção, queremos pedir a tua proteção, queremos pedir a Deus que o Senhor nos guarde ao longo deste novo mês que vamos começar, e também queremos apresentar diante do altar do Senhor as nossas questões, os nossos pedidos, os nossos dilemas, mas acima de tudo, ó Deus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, o que o Senhor deseja de nós. Nós desejamos que o Senhor nos abençoe em algumas coisas, mas também queremos perguntar: nosso Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Quais são as ações que o Senhor deseja em meu coração, que eu pratique? Quem o Senhor quer que eu abençoe? Quais tarefas o Senhor deseja que eu faça? É a nossa pergunta nessa manhã também, Senhor. Nós não queremos apenas ser abençoados, nós também queremos ser abençoadores, e que nós possamos interpretar os sinais que o Senhor tem dado a cada um de nós com respeito à obra, ao trabalho, ao serviço que nós devemos prestar a Ti. Muito mais do que adorar ao Senhor, nós queremos Te servir, fazer aquilo que está no Teu coração, ó Deus. É a nossa oração nesta manhã. Abençoa-nos com entendimento e sabedoria para compreendermos as Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Por mais que você seja uma pessoa desavisada e desatenta, é impossível você não saber que hoje, a cidade que nós moramos,
está completando 466 anos, certo? Aniversário da cidade de Salvador, aniversário simbólico da cidade de Salvador. E algumas festividades, o prefeito fez questão de não deixar ninguém esquecer, tem outdoors, propaganda no rádio, na televisão, mencionando a respeito da nossa cidade, dos 466 anos da nossa cidade. E o que me chama a atenção é que Deus ama Salvador. Deus olha dos céus para esta cidade que nós vivemos, cidade de quase 3 milhões de pessoas, e tem compaixão, tem amor e tem agido sobre a nossa cidade. O livro do profeta Jonas é um livro que abre uma parte do nosso entendimento para nós mudarmos alguns conceitos, alguns entendimentos que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida, que são muito errados, estão distantes daquilo que Deus acha, daquilo que Deus pensa. Jonas, você sabe, é um profeta que não há muitas informações sobre a vida dele, muita peculiaridade sobre ele, mas foi um profeta que todas as pessoas, por mais que não saibam onde está na Bíblia o livro do profeta Jonas, todo mundo conhece a sua história. E é curioso que ele foi chamado para pregar para uma cidade. Ele foi chamado, ele como cidadão de Israel, do Reino do Norte, debaixo do governo de Jeroboão, ele é chamado para orar por um povo que normalmente, que possivelmente iria conquistar Israel, iria destruir o templo de Jerusalém, e Deus chama Jonas para orar pelos seus inimigos. Nínive era a capital da Assíria, e a Assíria era o exército mais poderoso da época. Os israelenses tinham conseguido conquistar de volta alguns territórios, e agora a Síria estava cercando as cidades para conquistar novamente Israel, o Reino do Norte. E de repente Deus levanta o profeta Jonas e diz assim: olha, você nesta manhã, hoje, a sua tarefa não é orar por Israel, não é pedir para que Deus traga paz a Israel, você não foi chamado para pregar para os israelitas e nem para fazer batalha espiritual nos muros da cidade para impedir que o inimigo avance. Você vai lá e vai orar na capital do Império Assírio, você vai pregar em Nínive. E óbvio que eu e você, faríamos a mesma coisa que Jonas fez. Vamos imaginar que o Brasil estivesse às vésperas de uma invasão da Venezuela, lá pelo norte. Então nós estamos sabendo que o novo presidente da Venezuela, aquele outro maluco, a Venezuela já gosta de maluco, né? Saiu Hugo Chávez, agora entrou Maduro, Marco Maduro, que recebeu do Congresso, Nicolás Maduro, né? Nicolás Maduro, que recebeu do Congresso poderes absolutos. Ele pode fazer o que ele quiser. Apesar de ser um país presidencialista, o presidente pode fazer o que ele quiser. O Congresso deu carta branca para ele. Glória a Deus, foi na Venezuela, não foi aqui no Brasil. Nós estamos querendo dar cartão vermelho para Dilma, né? Segundo o nosso animador Varela, mas lá ele recebeu carta branca do Congresso. Então, deu lá um revertério na cabeça de Nicolás Maduro e falou: vamos conquistar o Brasil. Aí Deus chega para Eduardo e diz assim: Eduardo, você vai para Caracas. Sabe onde é Caracas? Caraca, maluco, não sabe onde é Caracas? É a capital da Venezuela, e você vai pregar lá. Aí eu imagino que Eduardo, homem sábio, ia comprar uma passagem para o Japão. Ia no sentido completamente oposto, para não ter o risco do avião fazer um pouso forçado na Venezuela, já ia para o Japão. Foi exatamente isso que Jonas fez. Deus, ali de Israel, manda ele subir um pouco, ir em direção à Síria. A Síria, os assírios hoje, depois se transformou no Império Persa. Hoje nós conhecemos o território da Síria como Irã e Iraque. Lá está tudo tranquilo, no Irã e Iraque, sempre lugar de paz ali. Então, ele tinha que comprar uma passagem para ir para a direita, e ele compra uma passagem para Tarsis, que fica na Espanha.
Então, pensa aí você olhando para o mapa, Deus falando, vai para cá, ele pegou e fez isso. Só que, graças a Deus, naquela época não era de avião que as pessoas andavam. As pessoas andavam de navio. E aconteceu, você conhece a história, uma grande tormenta, ele foi lançado no mar, um grande peixe o engole, o peixe faz todo esse percurso costeando ali o mar Mediterrâneo e vai jogar ele lá no lugar que Deus mandou. E é interessante que ele prega, a pregação dele é uma pregação muito ruim. Então, às vezes você fica com medo de falar de Jesus para algumas pessoas, dizendo assim, eu não sei falar direito, eu não sei os textos bíblicos, eu não decorei os versículos, então eu não sei se eu consigo comunicar Jesus. Olha a pregação de Jonas, 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Essa foi a pregação dele que está narrada aqui. No versículo de número 6, é isso? Não, perdão. Versículo de número, se eu pôr o óculos vai melhorar bastante, 4. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu prefiro aquele irmão que não sabe nada da Bíblia, que não ainda está começando nos primeiros passos na fé cristã, mas que chega para mim, entrega um folheto e diz, Jesus te ama, e dá o folheto e sai fora. A mensagem de Jonas foi essa cidade aqui vai ser destruída. Mas essa mensagem não foi uma mensagem que saiu da invencionice da cabeça de Jonas. Foi o que Deus mandou ele pregar. Se você ver os versículos anteriores, você vai perceber lá no versículo de número 2, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Você não vai falar qualquer coisa, você vai dizer lá o que eu estou dizendo para você falar. E ele vai e faz, e prega essa mensagem terrível, nada motivacional, nada pentecostal, nada de reteté. Ele chegou lá e falou, essa cidade em 40 dias vai ser destruída. E foi curioso que essa mensagem pequena, sem muita neurolinguística, ela entra no coração do povo, e a Bíblia diz que desde o maior até o menor, começaram a se converter. Começaram a se arrepender dos seus pecados. Houve um reboliço numa cidade de 120 mil pessoas. As metrópoles, naquela época, tinham entre 100 mil e 100 mil pessoas. Nós estamos falando aqui em 750 a.C. Então, era curioso que Deus olhou dos céus, enviou um homem teimoso para pregar uma mensagem muito simples, e a cidade inteira se converteu. O rei ficou sabendo da mensagem, ele sai do seu trono, tira as suas vestes, se veste de pano de saco e proclama uma lei, dizendo, olha, ninguém vai comer, ninguém vai beber, nem homens, nem animais, e nós vamos clamar fortemente ao Senhor, para que Ele se aparte do furor da ira dEle contra nós. E a cidade inteira se converteu. Por isso, eu quero dizer que Deus tem um plano para Salvador. A nossa cidade ela é conhecida pelo misticismo. A nossa cidade ela é conhecida pelo candomblé. É a Roma negra. É um lugar conhecido pelo sincretismo religioso e por uma das festas populares, maiores festas populares do mundo, que é o carnaval. Então, o carnaval, abadá, acarajé, é festa. Você anda por Salvador, você sabe que tem festa todo dia. Eu não sei onde as pessoas arrumam tanto dinheiro para todo dia estar num lugar diferente em Salvador, e tem festas, às vezes 2, 3 festas ao mesmo tempo, uma cidade festiva. Nós olhamos para a nossa cidade e não conseguimos enxergar Deus nela, concordam comigo? Onde está Deus em Salvador? Está no Pablo? No Arrocha do Pablo? Na sofrência do Pablo? Onde está Deus em Salvador? Na política? Onde está Deus em Salvador? Na nossa cultura de Olodum e filhos de Gandhi? Onde está Deus em Salvador? E como vocês sabem, eu gosto muito de estudar e pedir a Deus direção. E coloquei no seu informativo algumas curiosidades sobre a nossa cidade.
E eu gostaria de fazer uma pergunta a você nesta manhã. Onde está Deus em Salvador? Nessa cidade que está completando 466 anos. E a sua história me mostra algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. Porque eu creio que Deus vai nos usar para que essa cidade seja transformada. Amém? Posso ouvir um amém? Ou seja, você pode fazer coisas por Salvador que podem marcar esta cidade para sempre. E nós temos na nossa cidade alguns monumentos bastante interessantes. E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre os nossos monumentos, como Pelourinho, Farol da Barra, Mercado Modelo, Igreja do Bonfim. E comecei a perceber algumas peculiaridades. Eu coloquei aí no seu informativo. Gostaria que você não lesse agora, prestasse atenção, porque pelo seguinte, eu queria dizer a você quais foram as peculiaridades que existem na nossa cidade, que nós passamos talvez por eles todos os dias, e nós não temos a mínima intenção do que está dizendo, porque a pior mensagem é aquela que não é compreendida. Nós vimos aqui Jonas pregar uma mensagem terrível e todo mundo entendeu. A minha preocupação é que nós, 2,9 milhões de pessoas, estamos vendo as pregações, estamos ouvindo o que Deus está falando e não termos o mesmo comportamento que o povo de Nínive teve, não nos convertermos. Não compreendermos a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Nós, quando o governo português, Dom João III, o nosso país, o nosso território, Brasil colônia, crescendo, se desenvolvendo, o governo português teve a seguinte ideia: nós precisamos construir lá, colocar um marco lá na colônia, no Brasil, nas capitanias hereditárias lá. Nós precisamos criar uma cidade que seja o centro do governo. Todas as terras, todo o Brasil, ele foi fatiado e tinham senhores nas capitanias hereditárias. Você aprendeu isso aí no pré-primário, ou se não aprendeu ainda, vai aprender. Então, o governo português disse, para aquele lugar ser um lugar forte, precisa ter um governo centralizado. E em 1549, chega aqui na Baía de Todos os Santos, 50 navios. E um senhor, nomeado governador, com a planta da cidade feita em Portugal, ele veio com todas as diretrizes para instalar aqui, neste território que nós moramos, o primeiro centro do governo de todo o território nacional. Então, ele chega no dia 29 de março de 1549, chega Tomé de Souza e a sua comitiva e desembarcam ali perto da Barra. E começam a construir uma cidade. Mas o que me chamou a atenção foi que essa cidade já veio com um nome. Não seria Tomé de Souza. Não seria uma cidade parecida com alguma cidade de Portugal. Por ordem da coroa portuguesa, esta cidade deveria se chamar Cidade do São Salvador, ou Soterópolis. Soterópolis é mais chique, não é? Hein, Natan? Você é o quê? Eu moro em Soterópolis. É o que é isso? Não sei, mas é bonito. Existe uma matéria na teologia chamada soterologia, que é o estudo da doutrina da salvação. Ou seja, tudo que está relacionado à salvação foi colocado num estante chamado soterologia. Então, na verdade, Soterópolis é a cidade do Salvador, a cidade daquele que veio para nos salvar. E é interessante que Tomé de Souza chega aqui há 466 anos atrás, debaixo de um governo, dizendo assim: você vai estender o governo de Portugal aí na colônia, você vai para aí. E ele vem com essa função, guarde isso aí na sua memória. Ele vem com um projeto para estabelecer aqui na nossa terra o rei representando Portugal.
ser um representante do rei aqui no Brasil. E ao longo da história foram acontecendo algumas coisas. E uma das primeiras coisas que eu pude alistar e pude associar a essa vinda, essa missão de vir estabelecer uma cidade, foi uma praça onde é o nosso centro histórico hoje, que é chamada de Pelourinho. E que muitos soteropolitanos não têm a menor ideia do que seja o Pelourinho. Pelourinho era uma coluna de pedra, aonde os senhores dos escravos puniam os seus escravos em praça pública, para deixar bem claro que eles não tolerariam qualquer rebelião, qualquer atitude que não fosse adequada. Então os escravos eram punidos em praça pública, amarrados numa coluna de pedra que chamava Pelourinho. Então Pelourinho era o lugar onde os pecadores eram castigados, onde aqueles que tinham tido um mau procedimento, um mau comportamento, eram punidos de maneira exemplar. E eu tenho certeza que muitas pessoas que visitam Pelourinho não conseguem enxergar que ali naquela praça, muitas pessoas recebiam castigo pelos seus pecados, o castigo pelos seus maus comportamentos, porque de repente as cores do Olodum acabam ofuscando. A foto do Michael Jackson numa varanda lá acaba virando um pouco o foco, mas aquela praça, a cidade está gritando, está dizendo assim, aqui é um lugar onde os pecados eram punidos. Saindo do Pelourinho, descendo ali pelo centro histórico, nós vamos chegar num lugar chamado Forte de Santo Antônio, que é o Farol da Barra. E é muito curioso como o Forte de Santo Antônio acaba virando o Farol da Barra. Uma fortificação onde muitos navios chegavam, e se não me engano, em 1668, vem mais 50 navios de Portugal para cá. Nesse período, Tomé de Souza já havia falecido, e vem um novo governador para a cidade de Salvador, para governar o estado da Bahia, para governar uma parte importante do país. Então eles saem, 50 navios, saem de Portugal e estão vindo para cá. Governadores, exército, administradores, pessoas que iam ajudar no desenvolvimento do Brasil, vêm nessa caravana. Na frente dessa caravana tinha um navio grande que era chamado de Galeão Sacramento. Era galeão por causa do seu tamanho, pelo seu formato e porque ali tinha pessoas importantes. Então, vamos dizer, era um navio que ia na frente de todos os outros e os outros iam seguindo. Era o maior navio. E acontece que ele chega ali no Farol da Barra, que era apenas um forte, e bate num banco de areia que existe até hoje. E afunda. E nesse naufrágio morre aproximadamente 500 pessoas. Apenas 70 marinheiros conseguiram nadar, se salvar, e o navio se despedaçou ali em frente ao Farol da Barra, e morreram 500 pessoas, morreu o governador, morreu o prefeito, morreu o chefe do exército, morreram projetistas importantes que foram enviados para cá, e depois deste acidente, dessa morte, é construído um farol de 37 metros, o primeiro das Américas. Não havia nenhum farol em todo o continente americano, foi construído para justamente guiar os barcos para que não acontecesse mais mortes, não acontecessem mais naufrágios, para que mais pessoas não morressem por estarem desavisadas. E aí foi inaugurado o Farol da Barra. Se você for lá, tem pedaços do Galeão Sacramento, tem algumas relíquias lá, umas 1.500 peças. Um pescador aí recentemente mergulhou e achou os canhões, achou âncora, muita coisa se roubou, muita coisa se levou embora. Imagina quanto de dinheiro tinha dentro desse galeão, dentro desse navio. Se preservou muito pouco, foi pilhado a maior parte, mas existe lá no Farol da Barra, além do pôr do sol, além de ser um lugar de eventos, ali é um marco, é um lugar para que as pessoas sejam guiadas, iluminadas para não morrerem. Farol da Barra, lugar de direção, lugar onde as pessoas que estavam chegando eram iluminadas. Guarde isso aí na sua memória. E tem um outro cartão postal, muito interessante, que grita nessa mesma direção, que é o elevador Lacerda.
Quem andou já no elevador Lacerda? Quem pagou 15 centavos? Quem ficou com peso na consciência e falou, só 15 centavos? Agora é 25, né? Agora aumentou, é 25. É 25? É 25 ou é 15? 15. 25. É 25, irmãos. Eu andei a semana passada. Ó, já começou a manifestação. Elevador Lacerda, preste atenção, por favor. Elevador Lacerda, você sabe que até hoje existe a cidade baixa e a cidade alta. A cidade alta era o centro do poder, Praça Tomé de Souza, todo o centro administrativo de Salvador estava lá em cima, mas as mercadorias chegavam cá embaixo. Para que essas mercadorias chegassem até lá em cima, havia um plano inclinado, como existe na Liberdade, por onde subiam as mercadorias. Só que o plano inclinado naquela época era uma corda que os escravos puxavam para subir as mercadorias 70 metros cá de baixo até lá em cima. E a maior parte dos moradores não tinham acesso, era um elevador apenas de carga, tinham que subir pelas montanhas para chegar até o centro administrativo. Então toda aquela região, para ter acesso à cidade, a documentos, a dinheiro, qualquer coisa, tinham que subir ladeiras íngremes difíceis naquela época. E é curioso que um homem chamado Antônio Lacerda, que não era engenheiro, teve a seguinte ideia, falou, eu preciso fazer alguma coisa para facilitar a vida desse povo sofrido, esse povo que sobe estas ladeiras. E ele teve a ideia, para vocês terem uma noção, o único elevador parecido com o elevador Lacerda, que era bem menor, tinha apenas 37 metros, ficava em Londres. Era o único elevador daquele porte que havia no mundo. O segundo foi em Salvador. E esse camarada, de uma família muito rica, que não era engenheiro, pediu ajuda para um irmão, pediu ajuda para o pai, e começou a cavar na rocha um buraco para que duas cabines, que quando uma sustentada, uma pelo peso da outra, quando uma descia, a outra subia, e quando a outra subia, a outra descia. Então, uma função hidráulica que era sustentada por um parafuso, começou a ser construído, mas era uma obra de engenharia incrível naquela época. Nós estamos falando de 1857, se não me engano. E aquele homem chegou uma hora que o dinheiro dele acabou. E a obra estava em pleno vapor, e as pessoas dizendo, isso não vai dar certo, onde já se viu furar a pedra, cabine, eu que não entro num negócio desse. Ele chega para o seu pai, um homem muito rico que o ajudava, e pede uma antecipação de herança. Então ele pede para que o seu pai, em vida, desse a ele a parte que lhe cabia na herança. E ele pega todo este dinheiro e conclui a obra em 1873, dia 19 de dezembro de 1873, tem a primeira viagem do elevador e ele estava lá, para mostrar que era uma coisa segura. Então foi furado a rocha para descer uma cabine, então foi um túnel cavado de cima para baixo e outro cavado na direção ali em frente ao Mercado Modelo, para encontrar com o que descia. E tudo deu perfeito, o encontro foi perfeito, e o elevador Lacerda foi inaugurado dia 19 de dezembro de 1873, e Antônio Lacerda estava lá. Só teve um problema. Ele gastou todo o seu dinheiro e morreu pobre. Mas a intenção dele de abençoar o povo e transportar aquelas pessoas de uma situação tão difícil para uma situação mais confortável, nós desfrutamos disso até hoje. E para terminar, Mercado Modelo. Mercado Modelo também é uma outra peça enigmática aqui na nossa cidade. É o terceiro monumento mais visitado do Brasil. Só perde para o Cristo Redentor e para o Pão de Açúcar. Então, é um monumento importantíssimo no nosso país, é o terceiro. Perder para o Cristo Redentor, tudo bem. Pão de Açúcar, mais ou menos, né? Mas pedir para o Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas. Mas, mesmo não sendo uma maravilha, o Mercado Modelo é o terceiro lugar mais visitado do Brasil. E é curiosa a história do Mercado Modelo, porque o Mercado Modelo não era ali, era um pouco mais à frente. E aconteceram 3 incêndios que destruíram totalmente o Mercado Modelo.
E incêndios, todos eles curiosos. Até hoje, se você for pesquisar, nenhum desses incêndios foi identificada a causa dos incêndios. O último, a prefeitura acabou dizendo que foi um curto-circuito e que queimou completamente a fumaça que saiu do Mercado Modelo. Dava para ver, foram quilômetros de distância, dava para ver a fumaça subindo. E por causa dessa morte, desse desaparecimento, o Mercado Modelo ressurge naquele lugar onde é hoje, onde era uma alfândega, e foi todo reformado, foi todo reconstruído, e aquele Mercado Modelo que sofreu essas 3 ações criminosas ou não, a história vai dizer, que fez com que ele morresse, ele ressurge lá na frente, maior, mais bonito, mais imponente, e um grande cartão postal da nossa cidade. Então, nós temos hoje na nossa cidade, na Soterópolis, na cidade da salvação ou do Salvador, não só um nome. Nós temos alguns monumentos que estão constantemente dizendo para nós a respeito do Salvador, a respeito do Senhor. Oi? Eu esqueci do Bonfim? Dá tempo de falar do Bonfim? Depois vai dizer que eu fico falando demais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém quer saber sobre o Bonfim? Não, uma pessoa só, então vamos seguir. Depois eu conto para você, tá? Não, a igreja do Bonfim é a única igreja em toda a cidade, 197 igrejas parece que nós temos, só aqui em Salvador, a única igreja que não foi consagrada a um santo. Ela foi consagrada a Cristo, aquele que veio para nos salvar. Tem a igreja da Conceição, tem a igreja do Antônio, tem a igreja do Francisco, tem uma igreja para todo mundo, até Santa Eliana deve ter igreja já. Tem, inclusive, porque eu escuto, você conhece a igreja da pastora Eliana? Eu falei, não, eu conheço a igreja que ela frequenta, mas a dela, não sabia, nem sabia que ela tinha igreja. Então, a única igreja que foi consagrada a Cristo, não foi consagrada a nenhum santo. Não é curioso? E é interessante que foi consagrada a Cristo por ordem da coroa portuguesa, porque aquele que veio para nos salvar. E nessa igreja, as pessoas começaram a mudar um vocabulário muito comum na época. Por exemplo, Maílson vai ver uma proposta de emprego essa semana, então eu chego para Maílson e digo, boa sorte, porque eu desejo que ele seja bem sucedido nisso. Então a linguagem até hoje é assim, olha, boa sorte, que Deus lhe acompanhe. E em função da igreja do Cristo, passou-se a dizer que ele te dê um bom fim, te dê um bom êxito, faça com que você tenha um bom resultado. E era interessante que as pessoas, para terem esse bom resultado, terem um bom fim, chegavam no braço da imagem de Cristo e mediam do pulso até o ombro. E carregavam o braço do Cristo nos seus pulsos para que tivessem uma boa direção e chegassem a um bom fim. Inclusive, quando as pessoas estavam próximas da morte, iam para lá pedir que a alma daquele cidadão ou daquela cidadã que estava ali morta tivesse um bom destino, tivesse um bom fim. E assim, a igreja que foi consagrada a Cristo passou a ser conhecida como a igreja do bom fim. E a fitinha apareceu nessa época aí. A fitinha é exatamente a medida que vai do pulso, do braço, da imagem, até o ombro. E isso acabou se transformando num souvenir. E é interessante a entrada dos escravos dentro da igreja. Eles eram, a igreja ela foi fundada no dia de São João. Eu não me lembro muito bem, mas Nice sabe. Que dia foi, Nice? O dia de São João? Quando é o dia de São João? 24 de junho. Foi o dia que a igreja foi fundada. Sabe por quê? Porque João Batista era o precursor do Cristo. Então fizeram questão de inaugurar a igreja no dia daquele que anunciou a Cristo, no dia de São João. E começou-se. Só que para ter o culto, que era inicialmente no dia de São João, os escravos precisavam lavar a igreja, deixar a igreja toda limpa. Então eles começavam na quinta-feira, toda a limpeza do templo, da capela, dos bancos, e eles lavavam para no domingo os bancos chegarem e comemorarem o dia do Bom Fim.
começou-se a perceber que havia um grande ajuntamento de negros e que alguns até voluntariamente iam para arrumar a igreja. Eles começaram a fazer a festa na quinta-feira. Então, já que eles estavam lá, que era a única oportunidade para eles estarem dentro do lugar, eles aproveitavam, falavam na linguagem iorubá, vestiam as suas próprias roupas características de Angola, ou do lugar de onde eles vieram, e de quinta-feira era a festa do pessoal que estava arrumando a igreja. E no domingo chegavam os brancos para celebrarem o Bom Fim. Eles foram colocados para fora da igreja, os negros, e tudo que eles podiam lavar, a partir daquele momento, era apenas as escadas. E se continua lavando as escadas até hoje. E é uma das igrejas onde o candomblé e o catolicismo andam tão juntos, que a gente não sabe mais quem é Bonfim e quem é Oxalá. Por quê? Oxalá quer dizer o Cristo. Na linguagem iorubá, Oxalá é o Cristo da igreja dos brancos. Então, nós começamos a perceber que a nossa cidade está o tempo todo com os seus marcos, mandando uma mensagem para nós de que Cristo é o Senhor. Cristo é o Salvador. E o que me chama a atenção é que as bases da nossa fé em primeiro lugar, nós somos pecadores. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E aí Jesus Cristo veio e morreu no pelourinho no nosso lugar. No lugar que era para ser o castigo nosso, foi o castigo dele. E como diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu assumi o compromisso de todas as vezes que passar pelo pelourinho, me lembrar de Isaías 53, daquele que morreu pelos meus pecados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O pelourinho está o tempo todo dizendo isso, e quase ninguém entende. É interessante que o elevador Lacerda está dizendo o tempo todo que alguém que tinha muito, que era rico, desceu, se despojou das suas riquezas para transportar pessoas da cidade baixa para a cidade alta, que é também uma das doutrinas que nós cremos como cristão. Cristo veio para nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz, das trevas para o reino dos céus, e tem nos elevado a esse patamar de filhos da desobediência a filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, eu não conheci Antônio Lacerda, mas a atitude dele foi uma atitude cristã. Alguém que consumiu tudo que tinha para abençoar os outros, para ajudar os outros. Eu acho, inclusive, vi isso num documentário do History Channel falando sobre Salvador, que fala, dar o nome de elevador Lacerda é muito pouco perto daquilo que este homem fez. Devia ter uma estátua dele ali. Deveria ser falado mais sobre Antônio de Lacerda, de alguém que se doou para abençoar o povo. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Jesus. Nós, olhando para o Farol da Barra, eu vejo que como nós temos andado por caminhos perigosos, como nós estamos expostos a naufrágios o tempo todo, como nós, não desavisados como Galeão Sacramento, mas mesmo avisados, às vezes nós fazemos manobras na nossa vida que colocam tudo em risco. Um futuro, um desejo, um projeto, acaba morrendo literalmente na praia por falta de luz, por falta de direção. E é interessante que eu olho para o Farol da Barra e quero orar para o Farol da Barra como se fosse uma Bíblia. Eu até tentei, forcei, ver se dava para enxergar ali no farol de Santo Antônio uma Bíblia aberta, porque aqui está o nosso farol, aqui está o que pode dirigir a nossa vida por terras seguras.
E todas as vezes que nós ignoramos os sinais que são emitidos pela palavra de Deus, nós corremos o risco de naufrágio. Então eu e você somos libertos da morte todo dia, quando cremos nos seus princípios, quando somos iluminados, temos os nossos olhos espirituais iluminados. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. O tempo todo o Farol da Barra está dizendo isso. Talvez as pessoas que vão lá para o pôr do sol, já fui uma vez com a minha sogra, já fui com os meus primos lá, ver o pôr do sol, realmente é muito bonito. Mas atrás do pôr do sol tem uma mensagem ainda mais linda. Jesus Cristo está aqui para nos guiar nos nossos caminhos, e nós cremos nisso. E fico também impressionado de ver que nós temos o terceiro monumento mais visitado do Brasil, aqui na nossa terra. E a maior parte das pessoas vão lá, chegam nas escadas que levam ao subterrâneo, sentem um frio na espinha e voltam. Porque tem alguma coisa ali no subterrâneo, no mercado modelo, que é um modelo. Não existe qualquer vestígio histórico, é uma lenda, mas todo mundo vê. Escutam correntes que batem lá de noite. Era o lugar onde os escravos ficavam e muitos morriam ali quando chegavam, era uma alfândega, chegavam como mercadorias, ficavam ali por um tempo até poder subir para a cidade, até ir para as fazendas do Recôncavo, e ficavam ali e morriam. Não há qualquer vestígio histórico disso. Mas o mercado modelo está te falando uma outra coisa. Olha, eu já passei por três situações difíceis, e me faz lembrar, estive 3 dias morto, mas ressurgi. E nós vamos comemorar isso domingo que vem. Daquele que esteve morto, mas reviveu. Daquele que foi morto pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas culpas, mas ressurgiu. Então o mercado modelo está dizendo o tempo todo: Ele ressurgiu. Ele ressurgiu. E hoje, milhares de pessoas acabam se beneficiando ali do artesanato. Não se vende mais produto, não se vende mais mercadorias alimentícias como era antigamente. São lembranças, muitas pessoas vivem dali, vem gente do mundo inteiro comprar ali no mercado modelo. Mas o mercado estava dizendo assim: olha, estive morto e revivi, e ressurgi, e ressuscitei. Ele está dizendo isso o tempo todo ali na nossa orla, debaixo do nosso nariz, e nós muitas vezes não enxergamos. Eu não sei mais, depois de estudar isso, se amarrar uma fitinha do Senhor do Bonfim no meu braço é uma coisa errada. Não sei mais dizer. Eu sei de uma coisa: quando eu estava em São Paulo, sempre que vinha algum parente para cá, levava a fitinha do Senhor do Bonfim para todo mundo, a gente amarrava, e aí se aquela fitinha quebrasse antes da hora. Ela tinha que estar velha já, porque senão não passava de ano, porque senão ia ficar doente, porque senão o dinheiro não ia chegar. Eu sei que a gente ia ter um mau fim se aquela bendita fitinha arrebentasse. Então todo mundo... Então, depositar a fé na fitinha é errado, mas me lembrar de que aquele lugar foi consagrado ao Cristo que morreu para nos salvar, eu acho que é uma boa lembrança. Porque sem Cristo nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem Cristo a gente não consegue sair do lugar. Nós não desfrutaremos de um bom caminho. Nós não vamos chegar a um bom destino. Nós não teremos um bom fim sem Cristo. Sem Cristo, Senhor. Aleluia. O grande erro de Jonas foi ter sido insensível ao que Deus estava fazendo. Se você ver o capítulo 4 de Jonas, ele começa a reclamar com Deus, porque o pé de abóbora que ele estava debaixo, se protegendo do sol, deu verme e morreu. Ele falou: eu devia morrer junto com ela. Meu pé de abóbora, meu pé de abóbora. E o Senhor chega para ele e fala: é razoável, verso 9 do capítulo 4, é razoável essa tua ira por causa da planta? E eu gostaria de terminar nesta manhã lendo do verso 10 em diante. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho,
a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Salvador, em que há mais de 2.900.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Eu espero que nós não nos encaixemos nesta manhã na nossa insensibilidade de ver que Deus está nos dizendo o tempo todo de que nós estamos num lugar privilegiado, de que nós temos sinais da graça de Deus por onde quer que nós andemos na nossa cidade, e que a cidade está o tempo todo dizendo: Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador, Ele veio para nos salvar, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele é o nosso modelo, e a Ele nós temos que ter a nossa vida consagrada. Eu até pensei e falei, eu podia bolar uma fitinha nova, eu ia vender lá na igreja e ia ganhar um dinheiro. A gente podia até construir a nossa igreja com essas fitinhas. Eu fiquei pensando, tem um terreno vendendo aqui na esquina. Esse muro preto aqui é uma casa que está demolida, o terreno está aí largado. Eu falei, se fizer umas fitinhas, eu mais Toninho, a gente senta aí, tira a medida do meu braço, o meu ou da Eliana, porque vai dar uma fitinha grande. Aí vai ser uma fitona. Dá para... Boa. Pô, a gente vai bombar. É óbvio que eu não pensei isso, é uma bobagem. Mas o que eu também não quero, e é uma tolice, é me esquecer do meu Salvador na cidade do Salvador. Me esquecer daquele que fez por mim aquilo que eu jamais poderia fazer. Então o desejo do meu coração é que você saia pelas ruas da cidade enxergando que a graça de Deus está aí espalhada. Deus ama o seu vizinho, Deus ama o seu parente. Mesmo quando ele está lá fazendo na sofrência, Deus ama. Deus ama. Deus ama. Lá perto de casa é de sexta-feira à tarde até segunda-feira de madrugada, sofrência. Aí eu e a Eliana falamos, mas podia jogar uma bomba lá, explodir Pablo, explodir todo mundo, morria todo mundo. Aí Deus fala, tem cabimento, é razoável essa tua observação? Você tem sustentado eles? Você tem dado de comer para eles? Foi você que gravou o CD? Está preocupado com o quê? Então, eu tocar me incomodando com a música daquelas pessoas que estão perdidas, totalmente voltadas para as suas próprias coisas, mas Deus está no céu mais alto e ama aquelas pessoas, e está enviando uma mensagem para ela que talvez seja você. O Mercado Modelo está falando isso, Farol da Barra está falando isso, Pelourinho está falando isso, o Mercado Modelo está falando isso, mas muito mais do que esses marcos importantes, eu e você precisamos pregar isso. Vai e prega e diga aquilo que eu colocar na sua boca. Eu quero desafiar você nessa semana em que Salvador está completando 466 anos, a fazer o que Tomé de Souza fez. Ele saiu de Portugal com tudo pronto para fundar uma cidade. Ele saiu de lá com todos os recursos, com toda a capacidade necessária para construir uma cidade sede aqui na terra do Brasil. E você também recebeu da parte do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, um projeto, todo o script, todas as plantas, o tamanho, tudo que você precisa está aqui, ó. Bem desenhado, na linguagem de hoje, na linguagem de ontem, na King James, na diversas traduções. Hoje nós temos 32 traduções da Bíblia, que são uma diferente da outra. 32, do jeito que você quiser. Bíblia do homem, Bíblia da mulher. Eu acho que não tem ainda a Bíblia do que não é nem homem nem mulher. Acho que não tem, deve ter. Mas tem Bíblia para tudo. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E que se Deus colocar no seu coração, ó, chega lá e fala assim, olha, 40 dias, e tudo aqui vai ser destruído. Se foi Deus que colocou essa palavra na sua boca, todo mundo vai se converter.
Amém? Se foi Deus que se Deus colocar essa palavra na sua boca, todo mundo vai se converter, porque o poder não está na pregação, o poder está na ação do Espírito. Então você pode falar problema, o Espírito vai resolver todos os problemas. Você pode ficar tranquilo, porque o poder de Deus se manifesta na nossa limitação. Se você não sabe falar a língua daquela pessoa, o Senhor vai te fazer falar em línguas, e você vai dizer e a pessoa vai entender, e o poder de Deus vai se manifestar. O que eu quero dizer é que a nossa cidade está gritando o Salvador, está anunciando ao Salvador. Vamos nos associar a ela, vamos fazer que a nossa vida também aponte para o Salvador, aponte para aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos conduz, que é o nosso farol, aquele para o qual nós consagramos a nossa vida. Vamos anunciar essas coisas. Eu acho que é a forma mais poderosa e mais amorosa que nós podemos dizer parabéns, Salvador, é vivendo dessa forma. E nós não vamos agradar apenas a nossa cidade, nós vamos agradar o Senhor dessa cidade, aquele que tem falado que ama essas 2.900.000 pessoas e que vai salvar através do farol, através do elevador, através do mercado, através do Pelourinho, através da Igreja do Bonfim, mas principalmente através de você. A sua vida fala que Jesus é o Salvador. Vamos orar? Feche os teus olhos por alguns instantes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E muito mais, obrigado pelo teu Espírito Santo que está sobre nós nessa manhã. Nós temos monumentos importantes na nossa cidade que anunciam o Salvador. E eu não posso morar em Soterópolis ou Salvador sem ser um mensageiro da salvação. Os monumentos da nossa cidade apontam para Cristo. E o meu desejo é que a nossa vida aponte para o Salvador. Obrigado por nos colocar aqui nesta cidade. Obrigado porque o Senhor ama Salvador. Queremos pedir o teu revestimento especial sobre a vida do nosso prefeito, ACM Neto, a Câmara dos Vereadores, as autoridades espirituais desta cidade. Queremos apresentar a cidade de Salvador diante de ti, Salvador. E salva mesmo, e resgata mesmo, e transporta mesmo, e liberta mesmo o povo dessa cidade. São os nossos familiares, são os nossos amigos, são pessoas queridas que estão perdidas, como estavam os ninivitas. E nós desejamos ver essa cidade se prostrando aos teus pés, desde o rei até o menor. Que Salvador glorifique o Salvador, mas que nós, salvos em Cristo Jesus, sejamos também mensageiros desta palavra resgatadora, transformadora, libertadora, curadora, que é a mensagem de Cristo Jesus, o Salvador. Eu abençoo o teu povo nesta manhã e peço a Deus que a tua graça repouse sobre nós, para que junto com a nossa cidade nós possamos glorificar o teu nome, possamos amar as pessoas, porque o Senhor é um Deus que odeia o pecado, mas é um Deus que ama o pecador, para que nenhum pereça, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um dia nos encontraremos contigo. Como igreja nós vamos nos encontrar contigo, porque o Senhor é o centro. O Senhor é o centro. O Senhor é o centro dessa cidade.